O que eu estou prestes a mostrar nesse vídeo de hoje, para alguns programadores e cientistas de dados, é aterrorizante. Para outros, é emocionante. Agora, eu digo que, como alguém muito envolvido em tecnologia, tendo trabalhado como cientista de dados no Google, Facebook, na Disney, me mantendo atualizado com Machine Learning, AI e todas as tendências que estão acontecendo, o ChatGPT é a maior revolução na área de tecnologia nos últimos 10 anos. E antes de eu te mostrar uma pequena parte do potencial do ChatGPT, eu preciso derrubar alguns mitos que você provavelmente ouviu em alguns vídeos ou em podcasts. Em primeiro lugar, não, você não vai ganhar R$1.000 por dia amanhã por causa do ChatGPT, apesar de haverem diversos vídeos falando disso. Esses vídeos de ideia de como ficar rico com o ChatGPT são uma falácia para atrair cliques. Se eu ganho R$1.000 por dia com o ChatGPT, ao invés de dar a mesma ideia para 100 mil pessoas, o mais inteligente seria eu ampliar minha capacidade de produção e vender esse serviço para um número maior ainda de pessoas. O segundo ponto são os vídeos de programadores falando que o ChatGPT não vai substituir os programadores. Isso é uma outra falácia. Desde que eu comecei a ensinar Data Science há 5 anos, que eu falo para os meus alunos que o valor de um cientista de dados não está na programação ou nas ferramentas, mas sim no uso do método científico para a resolução de problemas e criação de oportunidades. Pois, inevitavelmente, a história mostra isso, novas ferramentas usando AI vão surgindo e vão tornando a parte da programação muito mais fácil, como a gente já vê hoje, como o low code e o no code. Toda vez que um novo disruptor technology surge, ou seja, uma tecnologia que vai perturbar, impactar o mercado de trabalho aparece, imediatamente se criam dois grupos. Os com medo de perder dinheiro, emprego ou conforto que eles já criaram com as tecnologias anteriores, e essas pessoas acabam atacando essa nova tecnologia e fazendo de tudo para que ela não dê certo. Por exemplo, quando o Henry Ford criou o primeiro carro, o presidente do Michigan Savings Bank disse a famosa frase: "O cavalo veio para ficar, mas o automóvel é apenas uma novidade, um modismo que logo vai passar." Ele disse isso porque ele sabia que se o carro desse certo, ele perderia muito dinheiro de seus investimentos em cavalos, o transporte mais comum na época. Dessa forma, alguns programadores estão tentando defender o mercado deles ao invés de se adaptar, como outros fazem, e continuar crescendo. Porque eles estão muito acostumados com o status quo e não querem que esse status seja alterado, pois uma ferramenta como o ChatGPT não apenas coloca a programação na mão de milhões de pessoas que nem sabiam programar, como também os obriga a ter que voltar para a mesa de estudos e desenvolver novas habilidades. Por isso, sempre que eu ensinei Data Science, meu foco nunca foi nas ferramentas, apesar de que a gente usa nas aulas ferramentas, mas sim nas habilidades que não morrerão com o surgimento das novas ferramentas, porque elas sempre vão surgir. E por último, é muito assustador o que o ChatGPT é capaz de fazer e o fato de que ele está apenas na versão inicial de pesquisa ainda. Nem está totalmente finalizado. Imagina o que vai acontecer quando ele estiver no GPT-4, que segundo estudos é capaz de ser aprovado no exame de admissão de advogados dos Estados Unidos, um dos mais difíceis do mundo, sem qualquer ajuda humana. Dessa forma, o ChatGPT realmente tem a capacidade de acabar com milhões e milhões de empregos, mas tem uma habilidade que ele não tem como roubar de você e que se você tiver essa habilidade, você vai ver o ChatGPT como uma ferramenta que vai te auxiliar no seu trabalho ao invés de encará-lo como um inimigo. Mas no vídeo de hoje eu vou te mostrar a aplicação dele para programação e principalmente para a área de Data Science Analytics. E a gente vai começar agora a trabalhar com o ChatGPT. Uma coisa que a gente vai fazer aqui no ChatGPT, a primeira coisa que eu vou perguntar, uma coisa muito simples, se ele pode me explicar qual o uso do teorema de Bayes para a Data Science. Ele imediatamente me explicou a utilização do teorema de Bayes em Data Science. Mas aí você fala, Jerry, isso aí o Google também faz. A diferença é que o ChatGPT ele é contextual. E o fato dele ser contextual é que é a grande diferença e que traz um impacto significativo na hora que a gente for começar a programar. Vamos dar uma olhada como ele pode nos ajudar especificamente na área de Data Science e Analytics.
Eu estou perguntando para ele se ele pode me ajudar a analisar alguns dados, que é geralmente um ad hoc request que você faz para um cientista, um analista de dados. Você tem um conjunto de dados, fala, você pode me ajudar a analisar esses dados, encontrar algum padrão, encontrar alguns insights, fazer algumas recomendações através deles? Vamos ver o que o ChatGPT faz. Ele faz exatamente a mesma pergunta que um analista ou um cientista de dados faria quando alguém fizesse esse tipo de solicitação. Eu tenho os dados aqui, eu vou pegar os dados e vou passar para o ChatGPT. Lembrando que ele tem que estar num formato que o ChatGPT entenda, eu não tenho como fazer um upload de dados. Subo os dados. Ele imediatamente me fez recomendações de análises que podem ser feitas com esses tipos de dados. Claro que se eu enviasse dados mais complexos, ele teria outras possibilidades de análise também. Uma coisa que eu achei interessante que ele me recomendou aqui, fazer um gráfico de dispersão para visualizar a relação entre idade e tempo de corrida. Então eu vou pedir para que ele faça isso. Ele me deu imediatamente o código que eu preciso para fazer para plotar esses dados. O que eu vou pedir para ele agora? Eu vou pedir para que ele faça uma correlação. Você pode fazer um código gerando a correlação de o tempo com a idade? Eu pedi para ele atualizar esse código, criando um arquivo CSV, utilizando o arquivo CSV e criando um gráfico scatterplot. Eu pedi para ele colocar tudo em um arquivo único de Python e ele está escrevendo novamente o código para mim. Vou copiar o código, vou para o meu Jupyter Notebook, criar um novo arquivo e tentar rodar esse código que ele me passou. Lembrando que o nome do arquivo, coloquei o nome do seu arquivo, eu tenho que pegar o nome do arquivo que eu utilizei, alterar, substituir e rodar o código. Ele importou 3 bibliotecas diferentes de Python, fez um código para ler o arquivo e depois para criar essa correlação. E aí, olha como é importante você dar as instruções corretas. Ele fez essa correlação, mas tem um problema, que ele já tinha me especificado antes, o tempo. Eu vou pedir para ele atualizar o tempo para segundos. Então, o conhecimento que você precisa ter é para dar as instruções corretas para o ChatGPT. Vou alterar novamente aqui a minha tabela. E agora eu vou rodar o código. Pronto, agora o código está correto. Não apenas ele me deu a relação de idade e tempo, como ele me deu o coeficiente de Pearson para a idade e o tempo, que é a maneira que a gente usa para trabalhar correlação numa tabela como essa. Então, o que ele está dizendo aqui? Como o coeficiente é 0,75, aqui ele está mais próximo de 1, quer dizer que existe uma correlação positiva. Ou seja, quanto mais velha a pessoa, mais tempo ela leva para terminar a corrida. Então, muito interessante, ele fez a análise que eu queria. Agora, imagina que eu sou um analista de dados, eu posso simplesmente escrever umas recomendações baseadas na análise que ele me deu. O que eu preciso aqui como um cientista de dados é saber das instruções corretas para o ChatGPT e resolver os problemas quando eles aparecem, mas todo o código ele faz para mim. Para terminar, vamos dar uma olhada no uso do ChatGPT para SQL. Eu vou colocar aqui uma pergunta de SQL, uma pergunta de uma entrevista de emprego de SQL. E eu estou pedindo, escreva uma query em SQL que encontre o 10º mais alto salário de um empregado da tabela empregado e explique a sua resposta. Vamos lá ver o que ele vai fazer. Ó, ele falou aqui, uma maneira de encontrar o salário do 10º maior funcionário em SQL é escrever a tabela dessa maneira.
Aí ele me dá, existe uma outra maneira de você fazer isso também. Então ele me dá duas opções de escrever responder essa questão. Inclusive, uma delas é uma que eu usaria provavelmente para responder essa questão. E ela está correta. Vamos ver uma outra questão aqui. Eu vou falar, escreva uma query em SQL usando union all, not union, que usa where clause para eliminar duplicados, valores duplicados. E imediatamente ele escreve essa query para mim. Então, são exemplos bastante simples esse aqui, mas ele consegue fazer queries muito mais avançadas de SQL no ChatGPT. O que acontece? Mesmo hoje, quando a gente está falando de Data Science Analytics, programação, muitas ferramentas já disponíveis no mercado hoje, elas escrevem já a query para você. Você só precisa ter as tabelas, as colunas, arrastar e ele imediatamente cria uma query perfeita em SQL para você. Então, é o poder do AI sendo usado na área de programação, na área de Data Science, na área de Data Analytics. Mas eu falei no começo do vídeo aqui que existe uma habilidade, existe um tipo de profissional que não vai ser impactado pelo ChatGPT ou outras ferramentas de AI. E esse profissional é o profissional que tem o que a gente chama em inglês de uniqueness, ou seja, qual é a característica única que você tem no seu trabalho que acaba sendo muito importante para que você consiga fazer um trabalho excepcional. Existem diversos profissionais com essas habilidades. Então, essa perspectiva de longo prazo de um grande crescimento da área de Data Science Analytics vai se tornar, na verdade, ainda maior para o profissional que desenvolveu o pensamento analítico, o profissional que desenvolver a capacidade de gerar insights e recomendações específicas em áreas específicas. Hoje o que está acontecendo, e já está acontecendo há bastante tempo, é que o profissional de Data Science Analytics ele não é mais um profissional generalista de Data Science Analytics. Ele é um profissional de Data Science Analytics para a área de direito, para a área de comércio, para a área de e-commerce, para a área de data-driven marketing, para a área de digital marketing e assim por diante. Quanto mais especializado você for, mais importante vai se tornar o seu trabalho. Eu, por exemplo, sou um Data Scientist especializado na área de Digital Marketing e E-Commerce. Então, eu acabo me tornando um profissional bastante requisitado para empresas que precisam desse tipo de profissional, porque eles não vão procurar um cientista de dados generalista, eles vão procurar alguém com os conhecimentos específicos nessa área. E isso é cada vez mais raro e esse tipo de profissional é o profissional que vai ser cada vez mais valorizado. Os programadores também eles não vão morrer, vai continuar havendo muito trabalho para os programadores, desde que seja um programador bastante especializado naquilo que ele faz e não alguém que simplesmente escreve código como muitos programadores que a gente vê por aí. Então, se você for estudar programação, Data Science Analytics, não foque apenas na questão do código. Foque em todo o conceito por trás disso e tenta buscar como você pode se especializar em áreas específicas ou em setores específicos para esse trabalho que você vai fazer. Legal? Não deixe de se cadastrar no canal, não deixe de dar um like nesse vídeo e compartilhar, e eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso na sua carreira, seja você trabalhando com programação ou com Data Science, ou se esse é o seu objetivo. Um abraço e até a próxima.